Neste mês de agosto, a Igreja Católica celebra o mês das vocações, no intuito de apoiar e incentivar as diversas vocações que compõem a vida da Igreja. Para sabermos mais sobre esse mês, nós vamos conversar agora com o Padre Geneilson Bezerra. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando com a gente sobre esse assunto. Obrigado, Joyce. Obrigado a todos que nos acompanham. Que alegria estar aqui, falar um pouquinho deste mês vocacional. Começa então falando para a gente o que é o mês vocacional. O mês vocacional é um mês dedicado à oração, ao incentivo e à motivação vocacional. Foi um mês escolhido pela Igreja na Conferência Nacional do ano de 1981. Esse mês dedicado a incentivar o discernimento vocacional. Então são diversas vocações na Igreja e para isso a Igreja instituiu este mês vocacional, por isso que cada semana se reza por uma vocação específica e nisso vem trazer uma motivação, um incentivo, o discernimento e o acompanhamento vocacional neste mês dedicado às vocações. Então são a vocação sacerdotal, religiosa, laical, matrimonial. Então cada semana deste mês dedicado às vocações, nós somos convidados a rezar, a incentivar, a fazer atividades que despertem este discernimento vocacional em cada comunidade. Por isso que é tão importante trazer para a igreja, para as comunidades, chegar esse incentivo também nas mais diversas comunidades da nossa diocese e de todas as dioceses do Brasil para este acompanhamento, esse discernimento vocacional neste mês dedicado ao incentivo à vocação. E o que o tema escolhido para este ano nos leva a refletir? Este ano, a Igreja reflete o tema Igreja, uma sinfonia vocacional. Então, este tema nos leva a refletir como cada vocação se torna uma única harmonia. E assim, nessa única harmonia vocacional, cada um com a sua vocação ajuda na caminhada missionária da Igreja. Então, a Igreja nos leva a refletir exatamente isso, né? Cada um na sua vocação, cada um no seu discernimento vocacional, mas que se torna uma única harmonia. Assim como a música, ela tem a sua harmonia com a melodia e tudo vai se encaixando perfeitamente e se tornando uma bela canção. E é assim a vocação na Igreja. Cada um com sua harmonia, cada um com a sua sinfonia, se tornando uma harmonia grandiosa e ajudando na missão da Igreja. Então, por isso que toda vocação é importante, porque cada um tem o seu papel na Igreja, né? Então, tendo esse papel na Igreja, sabendo do seu lugar na Igreja, se tornando esta harmonia e assim vai se tornando cada vez mais comprometido com a missionariedade na Igreja, na evangelização e assim por isso que neste mês vocacional nos leva a refletir Igreja, uma sinfonia vocacional para levantar essa importância de cada vocação no discernimento para a missão da Igreja. Padre, e quais são os sinais que podemos identificar que a pessoa está sendo chamada a uma determinada vocação? Somos vocacionados, todos nós. E para isso é preciso observar na sua vida, na sua caminhada vocacional, alguns sinais. E nessa observância, muitas vezes, se dá muitas dúvidas, começa a surgir muitas dúvidas no seu coração, muitas inquietações, e por isso se procura um direcionamento. Às vezes o padre, às vezes um coordenador, às vezes um casal, né? Então, de acordo com o chamado à vocação, vai procurando o discernimento para que a graça de Deus vá acontecendo na vida daquela pessoa que está com essas dúvidas e também com esses sinais vocacionais. Por exemplo, eu acompanho a pastoral vocacional. E na pastoral vocacional nós recebemos muitos jovens com muitos questionamentos, com muitas inquietações e a gente faz o acompanhamento desses jovens vocacionados durante todo o ano. E também chega muitas outras vocações se questionando, se perguntando e a gente vai direcionando, né, para um acompanhamento específico para cada vocação. Como o senhor bem já disse, dentro da Igreja existem diversas vocações, mas a pergunta é, todos nós somos vocacionados? Sim, Joyce, todos nós somos vocacionados, né? E quando nós encontramos a nossa verdadeira vocação, nós somos felizes por estar cumprindo a nossa verdadeira vocação. Seja ela matrimonial,
religiosa, sacerdotal, laical. Então todos nós somos chamados e somos vocacionados. Basta ouvir e escutar o chamado que Deus faz para cada um de nós. Escutando, discernindo, assim nós seremos felizes, seguindo a nossa vocação nessa harmonia, nessa sinfonia da igreja, contribuindo para a missão e para a evangelização. Padre, gostaria então de agradecer a sua participação no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade, por esclarecer sobre essa temática que é tão importante para a nossa Santa Igreja Católica. Eu que agradeço, Joyce, a oportunidade de falar um pouquinho deste mês dedicado às vocações, um mês dedicado também ao encorajamento de tomar decisões de discernir a sua vocação. Muitas vezes o medo atrapalha no discernimento vocacional, mas é preciso tomar a iniciativa do chamado de Deus para corresponder àquilo que Deus faz. Então, querido irmão, irmã, que tem dúvidas, inquietações no seu coração, procure o discernimento vocacional para que, acertando a sua vocação, seja feliz na caminhada e na missão da igreja.